Olá, sejam bem-vindos. Hoje é a segunda aula em relação à estação de recarga para veículos elétricos. Nessa aula será tratado um pouco mais individualmente cada uma dessas estações, ok? As suas características. E na terceira aula vamos adentrar um pouco mais na parte elétrica de cada uma delas. A princípio, essa aula vai estar tratando das características de cada uma delas um pouco mais a fundo. Um modelo de estação de recarga que talvez seja bem interessante estar pontuando, ela pode ser adquirida, claro, pela empresa WEG e comumente ela acompanha um veículo. Ela é interessante pela seguinte característica: ela inicialmente é uma estação de recarga lenta, onde ela possui um conector e esse conector é do modelo tipo tomada, normal aquela ABNT, onde nós temos em nossa própria casa. A parte interessante dela é que ela fornece uma saída máxima de 20 A. Se você ligar ela em 220 volts, ela monofásica, em 220 volts, ou bifásica, é claro, né? Ela vai estar disponibilizando um potencial elétrico de até 4.500 mais ou menos quilowatts. Ao passo que se você ligar ela em 127, ela vai estar disponibilizando a metade disso. É bem interessante porque possibilita você estar conectando onde você estiver viajando, você pode estar levando ela. Nessa outra parte, nós temos o sensor de recarga, que ela possibilita você estar escolhendo qual a potência que você quer que tenha a saída dela. Mas se você coloca uma saída de 4.500 kA, 4.500 kA e liga em 127, é claro que ela não vai disponibilizar essa saída. Entretanto, se você ligar em 4.500 em 220, ela vai estar saindo. Mas a parte interessante é que esse sensor você consegue estar reduzindo esse potencial. Ela em 220, você pode estar escolhendo ela, está saindo uma corrente menor dela, de 10 A, está drenando uma menor corrente, por exemplo, de 10 A, 15 A. Isso se deve ao fato de que às vezes, instalações elétricas que nós aprendemos lá no terceiro período, projetos 1, o circuito a qual ela vai estar sendo conectada, ele já se encontra carregado. Ou seja, você tem um disjuntor ali talvez de 32 A, de 20 A, que já tem alguns equipamentos ligados. Se você conectar o seu veículo elétrico lá e colocar a saída máxima de corrente, acontece sim de disponibilizar esse potencial. Entretanto, vai dar sobrecarga no circuito e o disjuntor, quando bem dimensionado, vai estar atuando. Então, por este motivo, é interessante estar acompanhando essa chave seletora de potência. Se você tem um circuito que já está carregado, você pode diminuir a saída dela ou a entrada de corrente, o potencial elétrico está reduzindo, ok? E isso é muito bem trabalhado, essa questão de balanceamento de carga ou até mesmo sobrecarga de disjuntores, curva dele, B, C, curva D, na matéria de prediais, instalações prediais, do terceiro período, ou projetos 1, que é onde você pode estar abordando um pouco mais a fundo. Pode estar fixando também ele na parede, vem com o conector padrão, ou você pode estar fazendo uso do adaptador. As proteções que eu já comentei inicialmente, eu vou estar aprofundando na terceira aula, que se trata de proteções elétricas, e o cabo dela. É interessante estar comentando que esse cabo ele custa, em média, entre 2 a 3 mil reais até a data de lançamento desse vídeo, ok? Então, sempre quando adquirir uma estação ou tiver que mensurar um valor dela, sempre a distância que o veículo vai estar conectado a essa estação de recarga, para não acontecer, por exemplo, de ter que comprar um cabo à parte, porque encarece o valor, ao passo que poderia ter sido especificado previamente. Tratando agora de um outro modelo, o modelo UAU também, da marca WEG, que nós estamos trabalhando com os catálogos da WEG, as informações, ela disponibiliza, por exemplo, de uma rede monofásica. Se você está ligando ela em 220, eu estou sempre pontuando isso para ficar bem clara a diferença de potencial entre uma e outra. Não são modelos diferentes. A tensão elétrica, quando fornecida, possibilita um potencial de carregamento diferente, ok? Quando ligado em 220, bifásico, ela disponibiliza 7.400, em 127, a metade disso, ok? O cabo, 4.7 metros, o plug, o tipo 2, o protocolo, o normal, que você pode estar fazendo, a autenticação dela por cartão, que você desbloqueia, ou via aplicativo. Tem a opção também de você deixar ela aberta, que você coloca a configuração nela, e quem chegar pode estar plugando e usando, por exemplo, estação de recarga públicas, onde você não paga para estar usando, ok? Não paga energia, eu me refiro. E por fim, a questão de plataformas de aplicativos. Todas as proteções já vêm integrada
em todas elas, ok? Todas as estações de recarga. Eu coloquei aqui entre parênteses o DR, porque apesar de todas as proteções como sobrecarga, DR, DPS, está tudo instalado dentro dela, a 5410 exige que o circuito a qual ela esteja ligado também faça uso desse elemento de proteção, porque ela é vista como uma carga. Apesar do seu veículo ser uma carga e estar conectando nela, ela é vista como uma carga pelo quadro, pelo sistema. Então você precisa sim de estar colocando o sistema de proteção antes dela, que é o disjuntor, o de sobrecarga e o de curto-circuito, né? O termomagnético, o comum, dimensionando adequadamente, que na aula de dimensionamento, que é a próxima, vamos estar tratando disso. Depois um DPS, dispositivo de proteção contra surtos, no caso de uma descarga atmosférica, vai estar descarregando ela na Terra. E por fim, o DR, diferencial residual, que é para você evitar de estar tomando choques elétricos na casa de até 30 mA. É interessante que no primeiro vídeo eu pontuei que o DR, se ele é ou não interessante, isso é da parte elétrica. Entretanto, vale pontuar aqui que o DR ele existe em algumas classes, de 30 mA, 500 mA, por exemplo, 1000 mA. Mas para proteção de vida humana é até 30 mA, perdão, até 30 mA. Esses outros eles são usados, o de 500 e o de 1000, para proteção da instalação. Eu vou abordar isso mais a fundo no próximo vídeo, mas eu deixo claro aqui que esse DR é de 30 mA. Porque se você estiver fazendo uso de um DR de 500 mA e vir a tomar uma descarga elétrica, um choque, você pode vir a falecer, pode vir a óbito antes da proteção atuar. E com certeza isso vai acontecer, não vai atuar com 500 mA, ok? Você vai ter os problemas musculares, enfim, fadiga, entre outras questões. Vamos para o próximo slide. Esse outro modelo é um pouco mais potente, que é o modelo Parking. O que ocorre? Nesse modelo você tem a opção ele com o display, ele sem o display, com 2 cabos, apenas um cabo. Modelo um pouco mais simplório, por consequência de menor custo. Esse modelo ele pode ser novamente trifásico 380, que disponibiliza todo esse potencial elétrico. Ao passo que trifásico 220, você vai estar fornecendo 11 kW. E monofásico, por sua vez, em 7.4. Aqui são as características dele, do cabo 4.7, a questão dos aplicativos, né? O uso de controle de cartão, que já foi abordado anteriormente. Possibilita também a medição de energia, comunicação com plataforma e todo o sistema de proteção. Esse sistema de proteção é o válido por o tratado anteriormente. E por fim, essa estação de recarga que este é um para eletroposto, comumente chamado, onde ela pode estar disponibilizando até corrente contínua ou corrente alternada, as duas juntas, né, possuem 3 plugs, com esses respectivos modelos, CCS2, o CHAdeMON, o tipo 2 de corrente alternada. Instalação trifásica também em 380 e com todas as suas características elétricas. Cartão de acesso, por exemplo, comunicação Wi-Fi e vale informar que protocolo também Ethernet, ou seja, tem um cabo de rede RJ45, você pode estar plugando nela, ou até mesmo colocar um chip de celular para ela estar fazendo leitura, caso não seja tão próximos às redes de comunicação. A medição de energia, o sistema de proteção dela, como já dito anteriormente. Uma outra parte muito interessante é a parte de gestão, os aplicativos que você pode estar fazendo uso caso faça aquisição de um dispositivo desse da WEG. Esse aplicativo ele possibilita você, além de outras coisas, você verificar se ele está ou não disponível a sua ponto de instalação de recarga, a distância a qual ele se encontra, o tempo de consumo seu ou o tempo de consumo de um terceiro, caso o veículo de um terceiro esteja carregando. Você olha lá e verifica o modelo e você vai aparecer na tela, vai demorar 4 horas ainda, 3 horas ainda, 2 horas para carga total, exceto se o cliente, por eventual, quiser retirar o carro. O faturamento de energia, quanto você consumiu, também o tempo de uso
uma escala de tempo, né, quantas vezes você usou esse aplicativo. É válido também relembrar ou pontuar, né, que você pode estar habilitando que ela possa ou não ser vista por outros clientes. Se for uma estação particular sua, às vezes você não quer compartilhar ela com aquele site que eu havia mostrado anteriormente. Então você omite ela. Você pode colocar que só 2 ou 3 veículos façam recarga nela. Por exemplo, o seu carro de uma outra pessoa, morando em condomínio, por exemplo. O pessoal do condomínio inteiro não precisa carregar na sua estação de recarga. Você habilita quem você quer. Ela tem uma infinidade de outras opções que você pode estar fazendo uso, ok? Ao adquirir, baixa o aplicativo e pode estar fazendo a instalação dela. Uma outra questão aqui também é quanto custa abastecer um veículo elétrico no Brasil? Uma matéria que, ao meu ver, é muito interessante, que aborda todas essas questões, é a matéria de gestão financeira, que é trabalhada no curso de engenharia elétrica. Acredito que em outros cursos também há gestão financeira. Com ela você consegue estar vendo o horizonte de retorno elétrico e tantas outras questões. Por exemplo, vamos colocar que aqui no Brasil o preço médio do quilowatt seja 57 centavos. Certo? Esses 57 centavos, por que eu estou dizendo preço médio? Porque existe a tarifa branca, se você for do grupo B, existe a tarifa convencional, sendo do grupo B. Caso você seja do grupo A, existem outros fatores como período de ponta, não ponta, se você vai estar o custo da sua energia, e isso é abordado na disciplina de eficiência energética. Então eu coloco como base esse preço de custo, lembrando que o retorno pode ser muito mais rápido, dependendo em qual sistema tarifário você está. Qual é a bandeira? Bandeira vermelha, bandeira verde, amarela? Como é que funciona isso? Mas, no geral, vamos estar trabalhando com 57 centavos. Ok. O preço do combustível no Brasil varia muito de outras questões, que eu não vou comentar aqui. Está na faixa de 5,44 centavos. R$ 5,44. A autonomia, em média, de um veículo elétrico é de 7 km para cada quilowatt. Ao passo que o veículo a gasolina, por exemplo, a cada 10 km por litro. Fazendo essa relação matemática, você chega que o preço é de 0,8 centavos por quilômetro rodado e o outro custa 50. Olha a diferença de valor de um para o outro, chega a ser 80% de diferença. E isso levando em consideração esse preço da gasolina e o preço do combustível, que isso aqui pode reduzir ainda mais ou até ser gratuito, como ocorre em shoppings, que você pode fazer a recarga do veículo sem nenhum custo, de forma gratuita. Levando em consideração que um usuário comum urbano gira em torno de 10 mil quilômetros rodados, olha anualmente a economia dele. Então você percebe que o veículo elétrico ele disponibiliza sim de tantas outras tecnologias, mas só a questão da parte do combustível dele seria interessante dar uma verificada. E algo que vocês podem estar levando em consideração é sobre essa fonte. Se você tem na sua casa um sistema fotovoltaico, a energia é mais barata ainda. Por quê? Porque se as pessoas colocam o sistema fotovoltaico para pagar menos energia, né, é evidente que vai estar sendo mais barato. Então perceba como é interessante e você pode estar fazendo tantos outros usos dessa questão só fazendo da gestão financeira a disciplina. Ok? No próximo vídeo, nós vamos estar abordando a característica elétrica de instalação de cada um desses equipamentos, ok? Cada um desses dispositivos sobre mais a fundo o quesito elétrico. Mais uma vez, as imagens, o material foi retirado da WEG, a qual forneceu os catálogos gratuitamente no site dela, ok? Agradeço a atenção e até um próximo vídeo.